Santo Agostinho não é um filósofo apenas no tempo dele. Santo Agostinho não é um filósofo que preocupou apenas com o seu tempo e com essa integração entre fé e razão. Por isso que nós estamos aqui hoje discutindo, conversando sobre fé e razão. Santo Agostinho é também um filósofo influenciado pelo confronto inquieto de um homem com a sua própria humanidade. Sabe por que Santo Agostinho quis falar muito sobre fé e razão? Por causa da inquietude dele, de uma inquietude que ia de encontro com aquilo que de mais humano ele tinha. Por isso ele quis conversar a fé e a razão. Então Santo Agostinho não é apenas um filósofo com o espírito de um tempo, de uma época, mas ele é um filósofo influenciado pelo confronto inquieto de um homem com a sua própria humanidade. Isso é muito atual para nós. Nós temos que, a cada dia, para nos conhecer, nos confrontar com aquilo que de mais humano nós temos. Quando a gente fala em fé e razão, nesse confronto pessoal com a gente mesmo, então é comum alguém perguntar, passa para mim. Quando a gente fala em fé e razão, é muito comum a gente perguntar, é possível conciliar a razão, isto é, a ciência e a fé? Pode um cientista estar voltado para a ciência e a sua vida ser iluminada pela fé? No mundo como o nosso, dominado pela tecnologia, ainda há espaço para a fé. A ciência não é suficiente para dar resposta às nossas múltiplas inquietações e dúvidas. Todos nós, de alguma forma, já fizemos essa pergunta aqui. Diante dessas perguntas, eu digo que a ciência e a fé, de fato, são duas asas. Afinal, o Papa João Paulo II passa para mim, ele, a partir dessas inquietações, dessas dúvidas entre a fé e a razão, o que o Papa João Paulo II fala para nós na sua encíclica? Que a ciência, a razão e a fé são duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Papa, Santo Padre, Papa João Paulo II, explicando para nós na sua encíclica Fides et Ratio. Então, são duas asas pelas quais, vamos ler? São duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Fé e razão são duas asas que nos levam à contemplação da verdade. Vamos lá, passa o slide para mim. Essas duas asas, para buscar a verdade, fé e razão, tem que ter um sentido. Qual é o sentido da palavra fé e razão? Fé vem do latim fides. Esse é o conceito da palavra. Fé vem do latim fides. O termo é empregado em muitas acepções que poderiam ser divididas em profanas e religiosas. A palavra fé, ela pode ser dividida para o profano
e para o religioso. Né? No sentido profano, significa dar crédito na existência do fato, fazer bom juízo sobre alguém, expressar sinceridade no modo de agir. Quando a gente você vai fazer uma crítica a alguma pessoa, a algum fato, você tem fé que aquilo é certo e por isso você fala, você critica. Né? Você não duvida de si mesmo, você tem fé e fala. Né? Quando o testemunho do qual se baseia a confiança absoluta é a revelação divina, fala-se de fé no seu sentido religioso. Então, quando o testemunho no qual se baseia a confiança absoluta é a revelação divina, aí fala-se de fé no seu sentido religioso. A fé, nesse sentido, não é um ato irracional. A fé profana não é racional. A fé religiosa, ela é divina, é experimento. E a razão? Passa o slide também. O conceito de razão significa a faculdade de bem julgar. Tem relação com o raciocínio discursivo. É conhecimento natural, enquanto oposto ao conhecimento revelado, objeto da fé. Toda questão do julgamento passa pelo racional. Esse é o conceito da fé e da razão. Quando nós falamos de fé, é bom ter claro que fé tem um lado profano e um lado divino. E a razão, aí, significa a faculdade de bem julgar. Ok? Passamos. E aí nós conversamos sobre esse breve histórico de como essa discussão, esse pensamento de Santo Agostinho, de outros filósofos, chegou para nós. E aí conversamos sobre fé e razão. Na verdade, existem duas correntes. Há aí duas correntes no pensamento que se cruzam. Quando a gente vai fazer um histórico, né, desse pensamento, há duas correntes que se cruzam: o cristianismo e a filosofia grega. Essas duas correntes aí, nesse percurso histórico, elas se cruzam: cristianismo e filosofia grega. Na antiguidade clássica grega, prevalecia o quê? A filosofia e o pensamento, calcado apenas na razão. Na filosofia grega clássica, prevalecia o quê? Apenas o pensamento, apenas a razão. E temos grandes pensadores. Vejam bem, olha o breve histórico. Na Idade Média, prevaleceu a teologia, que é a fé na revelação. A filosofia era considerada a serva da teologia. Embora os medievais fossem mais teólogos do que filósofos, eles se esforçaram muito para encontrar uma síntese entre fé e razão. No final da Idade Média, este equilíbrio se rompe e a filosofia torna-se independente da fé e da revelação. É o aparecimento do iluminismo, em que tudo deveria ser explicado à luz da razão. É nessa época que surgem as ciências e o método teórico experimental. Então nós somos herdeiros aí da Idade Média,
e no final da Idade Média, que prevalece a filosofia, prevalece essa dimensão mais racional. Pascal, um filósofo, mesmo sendo homem de ciência, se rebelará contra a suprema autonomia da ciência. Para ele, embora a ciência tenha um poder extraordinário, fantástico, ela não é capaz de explicar a origem do espírito do universo. Então vejam, Pascal, um grande filósofo, pensador, vendo tudo isso que aconteceu na Idade Média, no final da Idade Média, esse pensamento insatisfeito, ele diz: a ciência não consegue explicar o espírito do universo. A principal temática do pensamento do homem medieval se voltava justamente à questão da razão e da fé. E a preocupação do homem, do pensador medieval, era como relacionar fé e razão. É preciso crer para compreender? Ou é preciso necessariamente primeiro compreender para somente depois crer? É uma confusão, não é? Crer para compreender, compreender para crer. Então, é preciso crer para compreender ou é preciso necessariamente primeiro compreender para somente depois crer? É preciso ter fé para compreender, ou se o contrário, se é necessário entender para a partir de então passar a crer. Santo Agostinho tentou explicar isso aqui, esse crer para compreender e compreender para crer. Agostinho tentou explicar de forma racional a fé. Foi isso mesmo. Agostinho começou a explicar a fé de forma racional. Em seu pensamento, é preciso, primeiro, crer para depois entender. Então, para Agostinho, é preciso crer para compreender, para entender. E aí Santo Agostinho diz, conforme a palavra revelada, Deus é o Criador de tudo, somente Ele cria e somente Ele governa tudo, todos os seres e todas as coisas. Santo Agostinho é enfático nisso. Deus é o Criador de todas as coisas. Tudo tem sua essência divina por causa de sua criação. Por isso a frase, pode passar para mim? Isso. Pode passar. Isso. Por isso, Santo Agostinho, considerando Deus, Criador de todos os seres, de todo o universo, ele diz para nós que primeiro, ele pensando a fé e a razão, a partir da razão, ele diz, primeiro, é preciso crer para entender, crer para compreender, compreender para crer. Então Santo Agostinho começa com a fé, com a crença. E aí Santo Agostinho diz para nós, Deus, o Criador de todas as coisas, Deus, o Criador do universo, é imensamente perfeito e absoluto. Absoluto. Não, Santo Agostinho diz que Deus não se encontra no espaço e no tempo, mas Deus está acima de tudo. Deus está acima do espaço, Deus está acima do tempo, porque se Deus fizesse parte do tempo, Ele não seria Deus. Ele não seria Deus. É como nós cantamos, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus.
se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Agostinho fala que Deus não se resume apenas no espaço de tempo, porque Ele está acima de tudo isso. Então, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Continua sendo Deus. Somente Deus, segundo Santo Agostinho, dá a graça reveladora da fé ao homem. E este, por sua vez, conhece Deus por meio do Verbo encarnado. E o Espírito Santo se revela, segundo Santo Agostinho, por meio da fé. E então o homem passa a compreender o mundo experimentando Deus. Coisa linda. Nós começamos a compreender o mundo a partir do momento que nós experimentamos Deus, confrontando, como eu disse lá no início, com aquilo que de mais humano nós temos. Aquilo que de mais humano nós temos. E ali, minha família Agostiniana, pode passar. Não volta. Volta. Passa isso. Acho que eles voltam. Isso aí. Santo Agostinho traz em si o impulso da busca sincera, da mente inquieta, e como ocorre com a maioria dos filósofos que se confrontam-se com a existência, com uma trajetória de buscas, desilusões e constante investigação. Santo Agostinho é o filósofo que simbolizou o nascimento da era medieval, imprimindo a questão de Deus na filosofia, conciliando fé e razão de uma forma não conflitante, indicando que o caminho percorrido pela filosofia desde Platão seria, por fim, o caminho até o Logos encarnado em Cristo. Desta forma, a fé não seria, para Agostinho, um abandono da razão, mas seria antes uma razão iluminada pela palavra revelada. Está vendo que Agostinho, ele não nega a dimensão da razão. Como diz o Papa João Paulo II na sua encíclica, que eu já apresentei, são duas asas que nos levam para a busca da verdade. Então veja que Agostinho tenta conciliar tudo isso. Então, a partir da Idade Média, a partir da era medieval, daquele pensamento filosófico, de tudo aquilo que era muito racional, Santo Agostinho começa a colocar Deus nessa dimensão da razão, de tudo aquilo que a ciência já tinha, de tudo aquilo que a ciência já tinha. O pensamento de Agostinho tornou-se uma das influências mais poderosas na era medieval. O pensamento de Agostinho na era medieval teve uma grande influência. Contudo, o que nos interessa quando nós falamos entre fé e razão em Agostinho é o seu itinerário realizado, marcado por sua inquietude e constante busca da verdade. Fé e razão, busca da sabedoria e da verdade. A vida de Agostinho, quando ele pensa fé e razão, torna-se a principal inspiração da sua filosofia. O testemunho de vida de Agostinho torna-se a principal inspiração para a sua filosofia. Sua obra possui uma linguagem, vamos dizer assim, apaixonada e embriagada de amor. Embriagada de amor. Tal como o homem que se declara ali para a sua mulher amada. Quem aqui já ficou apaixonado? Levanta a mão.
Tem gente ali, tem gente fazendo assim, ó, né, Padre Zezinho? Imagina aquele coração apaixonado, aquele que ama de verdade, né? Faz tantas declarações, faz tantas coisas. Santo Agostinho, um apaixonado pela vida, foi capaz de apresentar a sua vida assim, ó, abertamente ali nas confissões, porque ele era tão encantado com a vida que ele queria apresentar o que ele descobriu na feiura da sua vida, descobriu a beleza que ele tinha. E ele foi capaz de declarar nas confissões a beleza da vida onde está Deus. Tudo. Santo Agostinho fala que não. Então Santo Agostinho irá afirmar que toda busca humana é uma busca pela felicidade. Por isso que o trajeto de Agostinho até a fé cristã, o trajeto que ele fez, que nós já conhecemos a história dele, até a fé cristã e a maturidade das suas ideias sobre fé e razão, faz dele um pensamento existencial. Essa é a diferenciação de Agostinho com tantos filósofos medievais. Agostinho é um pensador existencial. A filosofia de Agostinho é existencial, parte da vida, parte da experiência dele. Então Santo Agostinho, a partir da sua experiência, ele diz que esse diálogo entre a fé e a razão, busca da sabedoria e da verdade, é uma busca humana, uma busca para a felicidade. Por que será que nós estamos dialogando fé e razão? Busca da sabedoria e busca da verdade, para que possamos nos realizar, para que possamos ser felizes. É isso que Santo Agostinho apresenta para nós. Porque o trajeto que Agostinho fez para conciliar a fé e a razão é um trajeto marcado pela busca espiritual entre várias tendências culturais do seu tempo. Santo Agostinho não fugiu das discussões do seu tempo, das situações do seu tempo, não. Santo Agostinho não fugiu. A partir do seu tempo, da sua realidade, Agostinho foi ali vivendo, experimentando, dialogando, buscando, mas foi uma busca não apenas racional, foi uma busca espiritual. Santo Agostinho é o homem da busca de Deus. Por que Santo Agostinho busca Deus? Para ser feliz. Para ser feliz. Família, a existência humana é marcada pela memória da felicidade, que nada mais é que a memória da presença de Deus. Então, a nossa existência humana, segundo Agostinho, é a memória da felicidade, que nada mais é que a memória da presença de Deus, imagem e semelhança de Deus. Olha para quem está do seu ladinho aí. Diga assim: imagem e semelhança de Deus. Alguns com ruguinhas, outros não, né? Imagem de Deus. A nossa vida está marcada pela existência de Deus, pela imagem e semelhança de Deus. Por isso que a conciliação entre fé e razão para Agostinho
tão forte para ele, é o equilíbrio necessário que leva o homem à felicidade. Tem gente que fala assim: você está tão gelado, coração frio, não é? Quando a gente racionaliza demais as coisas, que pessoa fria. E às vezes a vida fica sem sentido. Santo Agostinho já dizia: põe amor em tudo e as coisas terão sentido. Não é? Às vezes a gente encontra pessoas tão frias, não é? Tão assim, uma coisa sem sentido mesmo, né? O que é? Está faltando aquele toque afetivo de Deus, aquele carinho, aquele amor de Deus, né? E aí Santo Agostinho diz: vamos ver juntos? A busca de Deus é a busca da felicidade, mas o encontro com Deus é a própria felicidade. Que coisa linda! Quando nós falamos entre fé e razão, falar de fé e razão é falar da busca da sabedoria e da verdade. E Santo Agostinho traduz essa busca da sabedoria e da verdade, conciliando fé e razão, nesta frase: busca de Deus. E a busca de Deus é a busca da felicidade, mas o encontro com Deus é a própria felicidade. Já faço aqui as minhas considerações. Algumas perguntas, quando a gente dialoga sobre fé e razão, atravessam também a nossa vida e o nosso tempo. Algumas perguntas atravessam as fronteiras geográficas e certamente continuarão sendo feitas por muitas e muitas gerações. Vamos lá, passa para ele, por gentileza. Quem sou? De onde vim? Para onde vou? Por que existe o mal? O que existe depois da vida? Então, essas perguntas, a partir de Agostinho, que conciliou a fé e a razão, nos leva a indagar. Indagações que já faziam antes, nós fazemos hoje, e vai fazer parte ainda da nossa vida. Quem sou? De onde vim? Para onde vou? Por que existe o mal? O que existe depois da vida? O que existe depois da vida? Das respostas que nós vamos dar a cada uma dessas perguntas aqui, dependerá, segundo Santo Agostinho, da nossa orientação de vida. Todos nós perguntamos: quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Por que existe o mal? O que existe depois da vida? Se queremos responder isso aqui, ou ao menos queremos pensar e dialogar com isso, como Santo Agostinho dialogou, por isso ele é um filósofo existencial, ele indagou, buscou, se encontrou e testemunhou. Então, das respostas que dermos a cada uma dessas perguntas, dependerá, segundo Santo Agostinho, da orientação da nossa vida. Que rumo nós estamos tomando? E aí, segundo Agostinho, quem tem fé se guia nessa orientação, buscando essa orientação por duas convicções. Por duas convicções. O mistério do ser humano só se esclarece verdadeiramente no mistério de Jesus Cristo. As verdades da fé não são fruto de um pensamento elaborado pela razão, mas um dom gratuito de Deus. Então veja, Santo Agostinho dizendo que quem tem fé, quem aqui tem fé, levanta a mão. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo Agostinho diz: quem tem fé se guia por duas convicções: o mistério do ser humano
que só se esclarece verdadeiramente no mistério de Jesus Cristo, e as verdades da fé, que são fruto de um pensamento elaborado pela razão, mas é um dom gratuito de Deus. Então, família agostiniana, é necessário que os valores escolhidos e procurados por nós sejam consistentes. Santo Agostinho não quer que nós vivamos neste mundo conforme a vida do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva. Não. De jeito nenhum. Podemos até sambar e gostar da música, mas Santo Agostinho diz que esse deixar a vida me levar é necessário que os valores escolhidos por nós e procurados por nós sejam consistentes, porque somente eles poderão nos capacitar, nos aperfeiçoar. A natureza humana é a resposta mais importante para as nossas indagações, para as nossas perguntas. É como se Jesus proclamasse: o mundo não é mau, o mundo não é mau. O ser humano não se basta a si mesmo. A verdade não pode ser fruto da maioria. Deus, sem o ser humano, continua sendo Deus. O ser humano sem Deus, o que é? Nada. Então, a encarnação, segundo Agostinho, de Jesus, o fato dele ter assumido a nossa natureza humana, é como se ele estivesse falando para nós: o mundo não é mau, não. O ser humano não basta a si mesmo. Deus sem o ser humano continua sendo Deus. Nós, o que vamos ser? Cabe a cada um de nós pensarmos. Aí, sabe o que acontece? Aqui nós estamos falando de fé e razão. O surgimento da modernidade irá marcar novamente a separação entre fé e razão. Se nós fizermos um processo histórico, que lá na Idade Média os pensadores, pensando apenas a razão, e Agostinho traz essa influência da razão e fé, as duas caminham juntas. O surgimento da modernidade, hoje, cada vez mais, começa a ser marcada por essa separação, não é verdade? Entre fé e razão. Entre fé e razão. E a contribuição de Santo Agostinho para o mundo de hoje, para nós, é essa conciliação. A certeza de que a razão é ainda a principal ferramenta do filósofo. A razão é. Quantas coisas que a razão trouxe para a modernidade? Coisas boas. Santo Agostinho não está negando isso não. Ele está dizendo: a minha contribuição naquilo que ele pensou é isso mesmo. Quer dizer, a razão é ainda a principal ferramenta do filósofo. E a fé é a percepção de nossa finitude e de nossa transcendência. Então, fé e razão são duas asas que nos levam para essa busca da sabedoria e da verdade. E se queremos viver e conciliar a fé e a razão, devemos, a partir daquilo que mais humano nós temos, enxergar Deus, Criador
de todas as coisas. Muito obrigado a todos vocês.